No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E como vocês sabem, já falamos disso a semana passada, nesta semana falaremos sobre arte, pensando já na publicação do livro Arte para Quê?, de minha autoria, que nós vamos publicar pela editora Cedro, que é uma editora nova no mercado editorial brasileiro, que eu e alguns amigos que trabalham já no mercado editorial criamos para publicar livros relacionados de uma ou outra maneira ao trabalho que venho fazendo ao longo desses anos, ao trabalho pedagógico que venho fazendo, né? Então já estamos com mais 3 livros em preparação, que serão brevemente editados, que tratam, seja de arte, seja também da vida espiritual, meditações, né? Eu poderia dizer que os temas fundamentais sobre os quais nós tratam os livros, né, da editora Cedro são arte, a vida espiritual, a vida de meditação, simbolismo, né? São livros que a gente detectou que estão faltando no mercado brasileiro, não foram publicados ainda, e que nós ou traduzimos ou reeditamos quando tratam-se de livros já em domínio público. Eles têm uma conexão direta, como eu dizia, com o meu trabalho. E, portanto, eu faço parte do conselho editorial, né? E então eu espero que as nossas publicações colaborem, né, para a sua meditação, para o seu conhecimento em relação à arte, à vida de oração, ao próprio cristianismo, etc. Então, como eu venho falando sobre arte essas semanas, vamos hoje pegar um trecho de um livro do nosso Gustavo Corsão. Eu usei 2 trechos a semana passada de um texto, de uma conferência do Louis Lavelle, e também um trecho do Pavel Florensky, um sacerdote ortodoxo, sobre o qual eu vou voltar a falar nas próximas semanas. Ele tem, em português a gente tem traduzido, eu creio que 2 livros dele só, mas eu tenho alguns outros livros em espanhol, não leio o russo e, portanto, conheço parte da obra dele. Mas existe um belo livro também, escrito por um autor espanhol, que faz um apanhado e uma larga meditação sobre a obra e a vida do Pavel Florensky. Ainda vou dar um curso sobre ele daqui a um tempo, provavelmente no ano que vem já. Mas enfim, então hoje eu vou pegar um nosso Corsão, que escreveu este livro, 3 Alqueires e uma Vaca, uma edição mais recente da Vide, e é uma joia esse livro. Fala sobre a obra do Chesterton, na verdade, mas ele começa fazendo algumas reflexões sobre escritores que acho que vale a pena a gente ler, ampliando o ponto de vista, né, ampliando o objeto, vamos dizer assim, para todas as artes. Ele mesmo, em algum momento, faz a referência a isto, não é? E ele começa dizendo que as obras de arte, né, são, em grande parte, meros acidentes, ondas fortuitas, ou seja, esse livro é de 1946. E já na época, até por causa da facilidade, né, tecnológica para editar livros e mesmo para produzir obras de arte, né,
discos já existiam nessa época, ou seja, você podia gravar também sinfonias ou música popular, não é? O cinema também já existia, então nós temos várias artes aqui que as técnicas, né, o meio tecnológico para produzi-las tinha avançado já muito, então facilitado a obra dos artistas. O problema é que, junto com isto, trouxe uma miríade de pseudo-artistas ou de artistas medíocres que, numa condição material, vamos dizer, mais difícil de produção das obras, simplesmente seriam rejeitados ou não chegariam a fazer o esforço necessário para realizar as suas obras, né? E para colocá-las em circulação, né? Mas já na época do Corsão, e particularmente na literatura, né, já havia uma grande tiragem de livros e a maioria deles, como a gente sabe, como diz o Corsão aqui, inúteis. Ou seja, apenas... Eu vou ler o resto aqui, apenas alguns trechos, porque senão nós vamos ficar lendo o livro do Corsão, que eu aconselho a leitura a todos vocês, especialmente aos interessados em arte e em literatura, porque literatura é uma forma de arte, né? Nós não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas até distinguem, né, as artes e a literatura como se fossem gêneros diferentes. Na verdade, são espécies do mesmo gênero, né? É que a literatura ela tem uma característica que não vale a pena a gente explorar agora, mas ela, de fato, é uma arte muito complexa e profunda, né? E é a arte da palavra, né? Isto vale tanto para a prosa quanto para a poesia. Então, a matéria sobre a qual a literatura, o teatro também, de certa forma, dependendo do teatro, o Shakespeare, sem dúvida, é assim, o teatro grego também, né? Toma a matéria como sua matéria as palavras, né? Cinema também, mas muito menos, porque o cinema é uma arte cuja matéria fundamental é a imagem, ou a gente até pode dizer é a luz, né? São as imagens visuais, né? Então dizer que essa grande quantidade de obras inúteis formam depósitos secundários de que vivem os livreiros e as traças. Funcionam como os assuntos do dia, escândalos ou banquetes, não chegando a ser propriamente obras, mas acontecimentos. E no meu livro você vai ter algumas páginas, particularmente, que deixam muito clara essa distinção, né? Que é o que é o aspecto formal de uma obra e o que faz a excelência de uma obra de arte. Então, continua o Corsão, que essas obras têm a natureza dos passos de dança, de que nem o chão guarda memória. Olha que frase maravilhosa e, portanto, uma obra de arte. Quer dizer, a construção da frase, né? Seu sentido não só simbólico, mas sonoro, é de uma alta qualidade, tem a natureza dos passos de dança, de que nem o chão guarda memória. Ou a semelhança do palito, que só entretém um breve e subalterno contato com o alimento. Aí também ele termina então dizendo: há no mundo dois mundos, um de pedra e outro de neblina, geologia e meteorologia. Na literatura há também montanhas e brisas. E a gente pode dizer nas artes em geral, há montanhas e brisas. As obras que encontramos são, na maior parte, como as correntes de ar, brisas.
e sua leitura tem a brevidade e o enfado de uma gripe. Leu-se, sofreu-se, acabou-se. Pense como as obras que te chegam, né, no seu dia a dia, a quantidade de obras, porque a gente não pode esquecer que muito do que a gente absorve, né, visualmente ou sonoramente ao longo do nosso dia são realizações de artistas. São arte aplicada, vamos dizer assim, não é a arte no sentido próprio da palavra, no sentido pleno, talvez a gente possa dizer, da palavra, porque elas estão a serviço ou da publicidade, ou vamos dizer, como é que eu vou chamar isso, né? Das ideologias, né? Mas da transformação da sua mente, não é? Ideologicamente, ou seja, uma indução do seu pensamento, uma sutil inclusão de determinadas frases sobre as quais você não meditou e nas quais você passa a acreditar. Por quê? Porque elas são transmitidas no seio de uma obra de arte, né? De forma artística, vamos dizer assim, e não de forma discursiva. Então aquilo penetra em você sem que passe pelo crivo racional, né? E além disto, de ideologias, né, de intenções ideológicas ou de intenções mercadológicas, no caso da arte da propaganda, ainda as narrativas mesmo, como as novelas, por exemplo, ou os filmes, estão também com uma intenção de ordem política, de ordem ideológica. Então, não há uma narrativa, não. Eu estou dizendo nessas obras que é uma grande quantidade do que a gente tem acesso hoje, que nos chega hoje, né? Essas obras são feitas não apenas para ampliar o seu horizonte e ampliar a sua consciência sobre a realidade, o que é um dos objetivos fundamentais de uma obra de arte, especialmente na área da ficção, das narrativas, né? Mas não só, que vai te conectar com a realidade através de formas simbólicas, né? Não, elas fazem aparentemente isto, mas no seu bojo há momentos, há construções formais mesmo, cujo objetivo não é iluminar, não é conscientizar, vamos dizer assim, no sentido amplo, mas induzir atitudes, posturas de ordem ideológica, né? Mas isso só aqueles que têm um certo domínio técnico sobre essas obras de arte, sobre as obras de arte em geral, mas eu digo as narrativas, as construções poéticas, é que consegue fazer, né? O que são obras perigosas, porque às vezes a construção formal é muito boa. E, entretanto, há ali uma intenção que é espúria, que não corresponde vamos dizer assim, ao sentido genuíno da obra de arte, mas foi colocada ali como uma espécie de vírus, como uma espécie de veneno que é inculcado na nossa mente, né, junto com o resto da obra, né? Se está fazendo isso muito hoje em dia. Mas a maioria dos artistas hoje não tem mais a intenção formal, vamos dizer assim, e, portanto, muitas vezes nem isto você encontra, quer dizer, uma estrutura formal com essa intenção subjacente. O que você encontra é simplesmente
uma expressão sem dimensão artística, no fundo, sem uma dimensão formal, né? Então, esse é outro ponto sobre o qual eu falo no livro e que é fundamental a gente perceber e distinguir, porque não adianta hoje você confiar, seja na mídia, seja na voz do próprio artista, dizendo que o que ele está fazendo é uma obra de arte, porque isto virou um saco de gatos. Hoje em dia, tudo pode ser uma obra de arte, basta que eu declare que aquilo é uma obra de arte, né? Você sabe disso, porque não é só na arte que isso acontece, né? Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade que me parece que já está se esgotando, se Deus quiser. Já estamos vivendo um refluxo disso, um renascimento, né, do verdadeiro espírito. Mas as pessoas hoje em dia, baseadas em umas teorias muito, vamos dizer, bem elaboradas, porém reduzidas, né, que reduzem a realidade a alguns dados, querem nos convencer de que tudo é relativo, tudo é subjetivo e, portanto, não há critério objetivo, racional, eu nem diria racional, mas porque racional pode ser mal compreendido. É racional no sentido, vamos dizer, aristotélico da palavra, né? Mas objetivo concreto, né? Para você distinguir as grandes obras de arte de obras menores, de obras medíocres e de não obras, vamos dizer assim, de falsas obras, né? E de que só são classificadas como arte porque a mídia, os jornalistas, ou algum intelectual, ou o próprio artista declara discursivamente que aquilo ali é uma obra de arte. Então amanhã eu vou continuar lendo um pouco, mais um capítulo desse texto do Corsão, porque ele traz alguns temas que eu abordo no livro Arte para Quê? Que tem uma interrogação, né, no final. Quer dizer, qual é o sentido da obra de arte? É essa questão. O que é uma obra de arte? E qual é o lugar que ela ocupa na vida humana? Então por hoje era isto. Fiquem com Deus. Na sexta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live especial aqui no canal do YouTube, falando sobre o livro e apresentando lendo alguns trechos e comentando, de maneira que você tenha uma ideia mais clara do que é este livro, tá bom? Então fique com Deus e até amanhã.